Só que sobre esses estágios de desenvolvimento, né, ele coloca que todas as crianças vão passar por esses 4 estágios, né, nessa linha que ele vai colocando. Só que a gente tem que saber também que, às vezes, né, principalmente se a gente pensar no nosso público-alvo, esses estágios, eles podem, né, demorar um pouco mais a se desenvolver, então não vão entrar exatamente naquela faixa etária que ele determinou, tá? Então, vai depender também das práticas que a gente desenvolver com elas, né, para elas estarem atingindo todas essas habilidades dentro desses estágios. Então, o primeiro estágio que ele coloca é o estágio sensório-motor. Que ele vai do 0 a mais ou menos 2 anos de idade. Tá? Nesse estágio, então, é em que a criança vai desenvolver reflexos neurológicos básicos, né? O bebê ele vai começar a construir esquemas de ação para assimilar mentalmente o meio. Também vai ser marcado pela construção prática das noções de objeto, de espaço, de causa e de tempo, né? Pela ação, né? As noções de espaço e de tempo elas vão ser construídas pela ação, né? Então, por exemplo, o bebê ele vai pegar, né, na mão de uma pessoa, ele vai mamar o que é colocado na boca dele, ele vai ver aquilo que é colocado na frente dele, aquilo que vai estar diante dele, né? E ele vai aprimorando esses esquemas, né? Então ele vai ser capaz de pegar um objeto, de observar ele, de levar esse objeto para algum lugar, levar esse objeto até a boca, né? Por isso que as crianças tendem a experimentar tudo muito assim nessa idade através do sensorial, né? Nessa idade. Essas informações elas são sensoriais e imediatas, né? É o primeiro contato que a criança vai ter, vai receber informação sensorial. E aí, nesse período, né, nós, como educadores especiais, também temos uma prática bem comum, que é a estimulação essencial, né, ou precoce, como dizem, né, para recém-nascidos de risco, enfim, eu acho que se encaixaria em todo o público-alvo, né, porque, por exemplo, a gente já sabe que algumas crianças, elas vão desenvolver, por exemplo, a fala, não naquele período pré-determinado, então a gente pode estar desenvolvendo algumas habilidades, né, para que ela consiga desenvolver o mais próximo àquele período, tá? Na fase pré-operatória, né, que vai mais ou menos ali dos 2 anos aos 7 ou 8 anos de idade, a criança, ela começa, né, ela vai, né, se desenvolve mais, né, então do sensório motor, e aí ela vai começar, deixa eu só ajustar um pouquinho aqui, ela vai ela vai começar então a adquirir, né, a habilidade verbal. Tá? Então ela vai começar a nomear os objetos, né? Vai saber, né? Então substituir, por exemplo, a presença de um objeto, verbalizando ele, né? Essa substituição, então, né, vai ser graças àquela função simbólica, né, que a gente falou, que eu já expliquei um pouquinho para vocês sobre o símbolo, o significado, o significante, né? Ela vai poder, ela vai explorar melhor o ambiente, né? Ela vai ter movimentos, né, que antes ela estava adquirindo, então mais sofisticados, mais aprofundados, e também ela vai ter percepções mais intuitivas. Então ela vai ser mais egocêntrica, centrada em si mesmo, abstrativamente ela não vai conseguir se colocar no lugar de outra pessoa, né? Ela não vai aceitar a ideia do acaso, né? Então tudo ela vai procurar ter uma explicação, por isso nessa fase é aquela fase que se chama fase dos porquês, né? Tudo ela vai estar querendo uma explicação. Ela
vai ter uma percepção mais global das coisas sem se deter em detalhes, né, discriminar detalhes, vai se deixar levar mais pela aparência, né, sem relacionar os fatos, né. Então, por exemplo, se eu pegar, né, duas bolinhas de massa de modelar iguais, né, e dar uma delas, né, fazer uma delas ficar em forma de salsicha, né, então enrolar em forma de salsicha. Nisso tudo a criança vendo ali, participando. A criança, né, nesse estágio, ela vai negar que a quantidade de massa é igual, né, porque as formas são diferentes. Essa é a bolinha e essa tá mais espichadinha, né, então ela não vai ter essa relação, né, de que a quantidade continua a mesma e só alterei, né, a forma, tá? Depois, no operatório, na fase operatória concreta, dos 8 a mais ou menos 11, 12 anos de idade ali, essa criança ela vai ter então desenvolvida, né? Lembrando que, né, há casos em que não vai ser exatamente, né, nesse período de idade. Então, noções de tempo, espaço, velocidade, ordem, causa, né? Podendo abstrair alguns dados da realidade também. Deixa eu ver o que mais. Né? Vai depender ainda do mundo concreto para poder abstrair, né? Por exemplo, na questão da matemática. Só que ela vai ter o conceito formado de reversibilidade, segundo ele, né? Ou seja, ela vai ser capaz de representar, né? Ela vai ser capaz de representar uma ação no sentido inverso à anterior, né? Anulando, então, a transformação observada. Então, por exemplo, ela vai ter 2 copos, né? Ela vai despejar a água de 2 copos em outros, né? De formatos diferentes. Então, para a criança veja, aí a criança vai perceber que a quantidade ela vai continuar igual. Então, por exemplo, eu tenho 2 copos iguais, tá? 2 copos de requeijão, aí daqui a pouco eu pego um copo de cerveja que é mais comprido e sei lá, um copo em outro formato, né? E aí vai dar uma alteração ali no nível da água, né? Mas ela vai conseguir entender, né, que fazendo o reverso, né, depois colocando aquela água de volta nos copos de requeijão, que ela vai ser capaz de refazer a reação, né, e essa atividade, e ela vai saber dizer que a quantidade de água tá a mesma, mesmo que os copos sejam formatos diferentes, né. E aí, no estágio operatório formal, a partir dos 11, 12 anos de idade, né, até aí em diante, as crianças elas vão ter um nível mais elevado de desenvolvimento. Então, teoricamente, né, nessa fase, elas vão ter uma abstração maior, né? Então, elas não vão mais se limitar à representação imediata, né, a ter que ter o objeto concreto ali. Elas já vão formular hipóteses, buscar soluções, né, e sem depender só de uma observação. As estruturas cognitivas dessa criança elas vão atingir um nível mais elevado de desenvolvimento e aí elas vão se tornar aptas a aplicar o raciocínio lógico em todas as classes de problemas. Então, por exemplo, se vocês pedirem para ela analisar um provérbio como de grão em grão a galinha enche o papo, a criança vai trabalhar com a lógica da ideia, né, dessa metáfora, né, daquilo que esse ditado vai representar, né, não com a imagem da galinha comendo grão em grão, que seria, né, a ideia literal da frase, que num outro estágio a criança não iria fazer essa interpretação. Então, nas suas observações, Piaget conseguiu observar isso em cada uma dessas etapas, tá? Né? Nisso elas conseguem tal coisa, nisso tal coisa, como eu já expliquei para vocês. E aí que ele chegou à conclusão, né, de que as crianças não pensam como os adultos. E o desenvolvimento dela, como eu já disse no início, ele vai sendo gradativamente alterado, né, por um desequilíbrio, né, que vai gerar novas estruturas cognitivas, criar novas estruturas cognitivas ou então modificar aquelas já existentes, né? Aí na próxima aula a gente vai se deter um pouquinho mais a isso
e vai trabalhar de novo com as fases, porque a partir disso a gente vai ter, eu vou passar um material para vocês, né, sobre testes, né, padronizados, que teoricamente é o psicopedagogo que faz, mas como a gente não tem nas escolas, né, que a gente vai poder aplicar com as crianças, né. Como eu disse, quem tem que aplicar é o psicopedagogo, esse tipo de... porque a gente não tem uma formação para isso, mas a gente acaba aplicando para ver, por exemplo, né, o que a criança deveria já ter instituído ali conforme a idade que ela tá, né, por exemplo, operatório concreto, aí depois de fazer as testagens e analisar elas, ver que a criança não tá nesse nível considerado normal, né, do estágio de desenvolvimento dela. E aí a gente talvez vá, então, procurar, né, que essa criança vá fazer uma avaliação neuropsicológica, neurológica, enfim, para ver se de repente ela tem um déficit, enfim. As provas se chamam provas operatórias e projetivas, ou provas piagetianas, né, a gente chama assim, as provas piagetianas. Ai, que barulho. E outra coisa, para Piaget, como ele era também um construtivista, ele acreditava, né, como a criança ela vai se desenvolvendo, né, a partir daquela interação mútua com né, ela e o ambiente, ele acredita também que o professor ele não tem que dar tipo toda a informação pronta para o aluno, né, e sim ele tem que provocar um certo desequilíbrio, né, tá ali mediando a situação, mas o aluno ele tem capacidade, né? Ele teria então a capacidade de construir né, esse conhecimento que ele procura. Então, ele não dá tudo pronto, né?